O Instituto Butantan anunciou ontem à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que a vacina Coronavac, feita em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, tem uma eficácia de 78%. Essa informação você já acompanhou aqui no Sagres Sinal Aberto. Mas, afinal, para a gente entender o que essa taxa de eficiência quer dizer e qual a importância disso para que as pessoas recebam então a vacina, que é o imunizante para a Covid-19. Vamos entender um pouquinho desses termos, eficácia, e para especificamente auxiliar você a entender esse tema, estamos recebendo a partir de agora a participação de uma especialista, a imunologista e professora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, Ana Paula Junqueira. Ela está ao vivo em áudio e também em vídeo. Grande abraço para você, Ana Paula, seja muito bem-vinda, obrigado por atender o nosso convite. Imagina, obrigada. Fico muito contente de estar aqui. Peço desculpa pela máscara, porque eu estou aqui trabalhando no Instituto e aqui todos devem usar a máscara e eu uso a máscara N95 para proteger. Espero que estejam ouvindo adequadamente. Perfeitamente, em alto e bom som. Ana Paula Junqueira conosco, Cileide Alves. Ana Paula, ontem então foi divulgado que a Coronavac tem um nível de eficácia de 78% e que em alguns casos pode chegar a 100%. Explica para o nosso ouvinte o que isso quer dizer. Então, primeiro, vamos entender a importância dessa vacina. 100% dos indivíduos que foram vacinados não vão ou não desenvolveram a doença grave. Ou seja, não foram hospitalizados, mesmo que eles eram pessoas mais velhas, mesmo que eles eram pessoas mais jovens, mesmo que eles eram pessoas com comorbidades, ou seja, com diabetes, com obesidade, com doenças que possam agravar a sua situação quando você fica infectado pela Covid. Então, 100% das pessoas não tiveram internação. Então, esse é um primeiro fato muito importante. Só que das pessoas que tiveram Covid-19, a vacina foi capaz de reduzir também os casos moderados. O que são os casos moderados? Aqueles que a pessoa fica doente e precisa procurar um médico para tratar os sintomas, tomar um remédio porque a dor de cabeça não passa, tomar um remédio porque está com muita coriza. Então, a vacina foi capaz de reduzir em 78% o número de casos moderados da doença. Então, o que isso significa em termos práticos? Significa que se todo mundo for vacinado, vão reduzir o número de internações, o número de mortes, né? E o número de pessoas que buscam um atendimento nas unidades básicas de saúde, né? Podendo dar um enfrentamento melhor para essa vacina. Agora, o que para essa doença, desculpa, um enfrentamento melhor para essa doença. Agora, o que eficácia significa? Eficácia significa você dizer a probabilidade de uma pessoa que foi vacinada ter ou não ter uma doença, né? E determinar a eficácia de uma vacina depende de vários fatores. Você precisa ter um número muito grande de doentes para você poder concluir, comparar um grupo que não foi vacinado com o grupo que foi vacinado, para você poder chegar a essa conclusão. Para a Covid-19, ficou estabelecido que os ensaios clínicos deveriam ter pelo menos em torno de 168 casos de Covid, para que você pudesse comparar o grupo que é vacinado do grupo que não é vacinado. No caso da Coronavac, foram 218 casos de Covid-19. 160 aconteceram no grupo que não foi vacinado e 60 no grupo que foi vacinado. Então, isso demonstra que a vacina gerou
uma eficácia, uma proteção, ela reduziu o número de casos de Covid-19, né? Então, acho que é isso. Bom, então, se eu entendi, são duas informações e ambas relevantes. A primeira é que reduz a possibilidade das pessoas vacinadas terem a doença. Esse é um fato, que é relacionado à eficácia. E segundo, o que acontece se a pessoa vacinada tem a doença. A doença nas pessoas vacinadas, ela não chega ao estágio de gravidade que chegou nas pessoas não vacinadas. Exatamente, exatamente. A maioria das pessoas que não foram vacinadas tiveram a fase grave, a modalidade grave da doença, enquanto aquelas que tiveram a doença e foram vacinadas não tiveram a forma grave, não morreram, né, não apresentaram nenhum caso de morte e na fase, se foi moderada, né, a internação, a busca por serviços de saúde foi muito menor no grupo que foi vacinado, que é o que culmina com os 78% de eficácia para casos moderados. Isso me faz aqui pensar, Ana Paula, que era preciso que todos, 100% da população vacinasse para reduzir a probabilidade de mortes, porque mesmo que haja aquela imunização de rebanho, as pessoas que tiverem, a gente não sabe quem pode piorar e quem não pode piorar, o ideal é que todo mundo tome para evitar ficar grave, situação grave e chegar a óbito. Então, a importância de uma vacina com essa qualidade é que vacinando todo mundo, nós vamos reduzir a busca por hospitais, por internações, né, por atendimentos básicos de saúde. E o que isso favorece? Favorece continuar tratando as pessoas que têm doenças crônicas, né? As doenças que estão presentes no Brasil, que não deixaram de existir, e que o atendimento está sendo, vamos dizer assim, deixado de lado ou negligenciado por causa do SARS-CoV-2. Então, a vacinação em massa da população brasileira vai permitir que o sistema de saúde volte a atender as nossas doenças comuns do dia a dia dos brasileiros, as nossas doenças endêmicas, dengue, né? Malária, onde tem hanseníase, tuberculose, né, câncer, né, e outras doenças que também precisam de atendimento e são muito graves, né, e que estão sendo deixadas de lado porque a gente tem que priorizar o atendimento do coronavírus numa pandemia. E a vacinação vai permitir dar essa folga, né? Esse espaço para que a gente volte a atender as outras doenças que afetam a nossa população. Quanto tempo a gente precisaria de vacinação, caso houvesse vacina suficiente, né? Vamos imaginar que o governo vai cumprir o que está prometendo. Quanto tempo ainda a gente vai precisar para conseguir chegar nesse momento ideal aí, que a população esteja protegida e que a saúde possa cuidar das outras doenças? Quando toda a população receber as 2 doses de vacina, ou seja, toda a população vai ter um certo nível de anticorpos neutralizantes, aí eu acho que a gente vai precisar de pelo menos 1 ano, no mínimo. Existem previsões mundiais que dizem que nós ainda vamos enfrentar o problema da coronavirose por pelo menos 3 anos, mesmo com a vacina, porque 78% de proteção não é 100% de proteção, ou seja, não significa que todo mundo que for vacinado vai estar protegido, né? Então, a doença ainda vai existir, mesmo que todo mundo esteja vacinado, né? O que nós vamos reduzir é a internação, é a pessoa morrer por coronavirose. Então, nós ainda vamos enfrentar
talvez com mais tranquilidade, porque daí todo mundo está vacinado, aí dá uma folga de pensamento. A partir de um ano, de quando começar a vacinar, nós vamos começar a poder fazer previsões que sejam mais certeiras, né? Porque também todo o estudo de vacina, quando ela começa a ser aplicada na população, existe uma etapa que é a fase 4, que é o acompanhamento da vacina aonde está acontecendo a endemia ou a pandemia, para ver se realmente a vacina conseguiu diminuir o número de casos. E esse estudo, ele é mais demorado, ele demora 2 anos para você ter certeza realmente que reduziu o número de casos, que ela teve realmente uma eficácia protetora a nível populacional, né? Porque os estudos, eles são feitos com poucas, imagina, no Brasil nós temos 200 milhões de brasileiros. A vacina foi testada em torno de 14 mil pessoas. É uma parcela da população, representa a população toda. Mas quando começa a vacinar todo mundo, aí que vai ser acompanhado por 2 anos para ver qual vai ser a eficácia da vacina em reduzir o número de casos. Então, como exemplo, eu posso dar quando entrou, por exemplo, a vacinação de sarampo, não foi imediatamente que reduziu os casos de sarampo. Quando entrou a vacina de poliomielite ou de varíola, ou qualquer outra vacina que foi capaz de reduzir o número de casos ou até erradicar a doença, demorou um certo tempo até que se conseguiu eliminar efetivamente a presença da doença ou reduzir em números muito baixos o número de pessoas que estavam doentes por aquela doença. A varíola mesmo parece que ela começou no final do século XVIII, e ela só foi erradicada na década de 60, se eu não estou enganada. Então, é isso mesmo. O Coronavac, a senhora está falando que deve ser mais curta entre o início da imunização e o final. A senhora está calculando aí uns 3 anos ao todo. Estou calculando uns 3 anos para avaliar, para ter um resultado definitivo. Eu acredito que talvez nós vamos ter que fazer revacinação anual, igual faz para a gripe, né? A vacina da gripe, que você tem que refazer anualmente para aumentar a resposta imune de novo, até que você tenha. Talvez nós tenhamos que fazer vacinas diferentes, né? Começa com essa vacina, à medida que o tempo vai caminhando e vai se analisando a eficácia da vacina em termos da população como um todo, talvez você precise ir para um outro tipo de vacina para melhorar essa resposta, para tentar erradicar essa doença. Teriam que ser feitas vacinas para as novas cepas, seria isso? Não necessariamente, porque tem vacinas ou tecnologias para vacinas que não induzem só anticorpos, por exemplo. Algumas são muito boas para induzir anticorpos neutralizantes e outras induzem anticorpos e linfócitos T para proteger contra uma doença. Em geral, às vezes, quando você tem esses 2 tipos de resposta, você melhora muito mais a capacidade de eliminação de um agente, que a gente fala o clearance, né? Eliminar aquele patógeno da população. Então, agora, se a gente for começar a discutir mudança de cepa, aí começa a ficar um pouco complicado. Até agora, as mutações que aconteceram no vírus, que já foram identificadas em alguns países, não atrapalham a resposta imune gerada por nenhuma das vacinas, porque foi muito pontual a mutação que teve e os anticorpos neutralizantes que são gerados por essas vacinas que foram construídas até agora são capazes ainda de interagir com a proteína spike, que é o alvo, né, da maioria das vacinas. E aí, nesse ponto, a Coronavac tem uma vantagem, porque ela é uma vacina morta, né, do próprio vírus, que não vai estar só mostrando a proteína spike, vai estar mostrando um monte de outros componentes do vírus,
para o sistema imune, então tem várias formas de combater, não só uma proteína, mas vários componentes virais que o sistema imune reconheceu quando teve a vacinação. Professora, a gente viu aí ontem que chegou a 200 mil mortos, né? O número de vítimas fatais aí do coronavírus. Para quem acha que isso é normal, que toda doença mata mesmo, a senhora podia explicar o que isso significa? Em 10 meses, uma doença deixar 200 mil mortos? Olha, isso é assombrador. Por quê? Porque numa situação, se isso tivesse acontecendo lá na Idade Média, em que a gente não tivesse informação, em que as pessoas não tivessem condições sanitárias, condições nutricionais e condições de educação que hoje tem, aí você entenderia, nossa, a pandemia veio para matar mesmo, selecionar os seres humanos. Mas numa situação em que todo mundo tem acesso à informação e todo mundo sabe o que deve fazer para evitar a contaminação, 200 mil mortes representa um desespero, representa pensar que às vezes você fala para ninguém ouvir, né? Que tem que usar máscara, que tem que lavar as mãos com água e sabão toda hora, ou que tem que usar o álcool em gel, ou que tem que manter o distanciamento social. E as pessoas são muito... acreditam no além e querem colocar a culpa no outro. Nunca é culpa dela pessoalmente pelas consequências que acontecem, porque elas não conseguem, enquanto elas não conseguirem ver diretamente que a ação dela causou a morte de alguém próximo dela, ela não entende essa importância. Porque uma pessoa infectada, muitas vezes ela transmite para um outro que ela nem vê, e esse outro nem fica doente, mas esse outro transmite para uma pessoa que é vulnerável e vai morrer. Então, como está distante dela, ela não consegue fazer a relação que a doença dela, ela ter ficado doente, foi o que causou a morte desses 200 mil pessoas que ela não vê, que não faz parte da família dela. E isso é assombrador, assim, é assustador, é horrível, porque isso mostra a falta de responsabilidade individual para com o coletivo. Porque se todo mundo tivesse usando máscara, se todo mundo tivesse seguindo as regras, né, talvez a gente não teria chegado numa situação dessa. E isso não é uma qualidade só de nós brasileiros, não. Está sendo uma qualidade de vários lugares do mundo, e especialmente na América Latina, né? Olha os Estados Unidos. Ontem bateu um recorde de mais de 4 mil mortes em 24 horas. Em 24 horas, isso é um absurdo, né? Um absurdo, o país mais rico do mundo, né? Tá o Brasil, a Índia e os Estados Unidos, lá no topo, no número de casos, no número de mortes, em tudo, né? Parece que só os asiáticos, né? A gente tem visto aí que os asiáticos eles têm um comportamento um pouco mais civilizado e de olhar para o outro, diferentemente dos países da civilização ocidental. Quer dizer, os orientais têm um olhar para o outro que os ocidentais não têm. Pois é, basta você comparar na China. Olha na China, quantos habitantes existem na China. Veja quantos mortos houveram lá, ou estão existindo agora lá, né? Não, é porque aí as pessoas divagam, pensam, não, é porque a China passou a doença para o resto do mundo. Não é. A pessoa respeita o outro. Se ela tem uma coriza, ela vai de máscara trabalhar. Se ela tem alguma outra coisa, ela comunica ao chefe e não passa para ninguém. Mas é que eles já têm uma experiência também de viver várias pandemias e sabem quais são os riscos que isso acarreta, né? Isso também é uma experiência que é a primeira vez que nós, brasileiros, estamos vivenciando, né? Mas, depois de
um ano de pandemia, é triste ver que não aprenderam. Nós conversamos, portanto, com a professora e imunologista Ana Paula Junqueira. Esse áudio que você acompanhou aí, ó, é o Samuel Straiotto. Daqui a pouquinho teremos a participação ao vivo do Samuel Straiotto. Mas eu gostaria de agradecer a senhora, professora Ana Paula Junqueira, professora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço, tudo de bom. Muitos esclarecimentos, informações importantes começamos efetivamente sobre a eficácia da Coronavac, vacina que o Instituto Butantan, a partir de agora, está buscando registro junto à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.